Estados Unidos anuncia a abertura de um processo de investigação contra a Disney e também a sua rede de televisão. Enquanto isso, na Síria, al-Jolani, que é o líder do país, anuncia a formação de um novo governo com uma série de representações étnicas em um ambiente muito ríspido na Síria. Será que isso abre espaço para o surgimento da democracia no local? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Hamas, que aceita a proposta de cessar-fogo deliberada pelo Egito e pelo Catar, mas aguardem mais novidades de Israel, enquanto a gente tem China, Japão e Coreia do Sul se reaproximando do ponto de vista econômico, em meio às medidas restritivas de Donald Trump com as sobretaxas, protecionismos. Antigos inimigos estão se tornando aliados. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Gaugásia, uma região da Moldávia que tem a sua líder presa, e isso é mais importante geopoliticamente do que parece, porque pode abrir espaço para uma incursão da Rússia naquele território, enquanto temos protestos em massa na Turquia contra Recep Erdogan e o seu autoritarismo. Para finalizar, falar também sobre o Pete Hegseth, que apresenta uma série de problemas, principalmente depois do vazamento da conversa ali, quando os americanos fariam um ataque contra os Houthis, e agora está sendo acusado de nepotismo no seu gabinete. Enquanto isso, Lula alega que vai telefonar essa semana para Zelensky e também fará uma visita para a Rússia e para a China para se consolidar como um dos principais nomes pela paz. Mas faz uma série de críticas à Europa e principalmente ao Zelensky, falando, será que dessa vez agora ele quer a paz? Inclusive elogia a maneira como o Trump está guiando as conversas geopolíticas. Será que o Brasil, pessoal, vai ser o fiador ali do processo de paz Rússia e Ucrânia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com as menores taxas do mercado. É só você comparar, não precisa acreditar em mim. Fora que usando o meu cupom Ricardo20, ainda tem acesso a 20 dólares de cashback. É sensacional, tá? É fácil, é didático, democratizou investimentos no exterior. Então, se você quiser diversificar um pouco a sua carteira, comprando dólares, investimentos internacionais, não é uma recomendação, claro, de investimentos, tá? Mas caso você queira fazer isso como eu faço, a Nomad com certeza é a melhor opção. Fora que você pode usar a sua grana que tem lá e usar em mais de 180 países em viagens internacionais, além de poder também usar o Nomad Explore, cartão de crédito da Nomad, que é o cartão de crédito que eu uso, que só de eu usando e pagando ali minhas contas, gasolina e por aí vai, eu já vou ganhando cashback dolarizado e uma série de outras vantagens que o Nomad Explore oferece. Então, link na descrição ou QR Code aqui destacado na tela para vocês e tenha acesso à Nomad. Cara, de verdade, recomendo muito que você tenha esse aplicativo, caso você vá querer fazer as suas compras dolarizadas ou investimentos internacionais. Belezinha? Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente sabe que os Estados Unidos, ele está com uma política muito forte de combate à pauta de diversidade, ou o que os americanos chamam de cultura woke. Inclusive, não só o Trump, mas eu diria que quase todo o partido republicano. E se for pegar na Flórida, o Ron DeSantis, ele ainda mais, né? As brigas ali entre Disney e Ron DeSantis, Disney e os republicanos, elas são relativamente antigas. A gente sabe que o governo Trump, por exemplo, cancelou uma série de políticas de diversidade, proibiu, por exemplo, que pessoas trans tivessem acesso às Forças Armadas dos Estados Unidos, e agora o governo americano anuncia que abrirá um processo de investigação contra a Disney e também a ABC, que é a rede de televisão da Disney. Inclusive a FCC, que é a agência reguladora, né, americana para essas questões de comunicação, é que vai ficar responsável pelas investigações. Não é a primeira vez que isso está acontecendo com as redes de televisão e de comunicação nos Estados Unidos, visto que a ABC, a CBC e a NBC News já estão com investigações. Por exemplo, no caso da ABC, a investigação tange a eles terem uma política que 50% das pessoas que fariam produções culturais, enfim, tivessem que ser de minorias étnicas. O que o governo americano está investigando, ainda não está concluído, claro, né? É que essas políticas de diversidade estão promovendo uma nova discriminação. Inclusive, tá? Falas oficiais. Nos últimos anos, a Disney fez da política de diversidade uma prioridade fundamental, incorporando critérios explícitos baseados em raça e gênero em todas as suas operações. Ou seja, isso, segundo o governo americano, estaria implicando, claro, numa espécie de segregação, mas da população branca americana, ou da maioria, vamos colocar assim, maioria social americana.
Cara, eu não vou entrar aqui no papo, né, mais profundo sobre essas questões, a gente pode gravar um vídeo somente sobre isso, mas isso também foi feito em cima de empresas francesas. E qual que é a reclamação da França e a própria reclamação da Disney e das outras redes de televisão? É que o governo americano ou a própria sociedade americana pode discordar dessas políticas de diversidade, tá? Mas o Estado interferir, se pode ou não pode, qual deve ser a política de contratação de algumas empresas, isso interfere na iniciativa privada. Então, se a população americana não está gostando dessas políticas de diversidade, não assista os filmes, não compre os produtos, faça políticas aí, vamos colocar, de boicote ou algo do gênero, mas uma coisa assim na iniciativa privada. O problema é o Estado participar dessas intervenções. Claro que os republicanos alegam que, como uma coisa séria, essa discriminação estaria acontecendo, precisaria sim de uma intervenção estatal. E aí, pessoal, você concorda com qual visão? Que o governo americano está sendo muito radical e não deveria fazer nenhum tipo de intervenção, que a iniciativa privada, a população, deveria começar, já que você não concorda com essas políticas de diversidade, a não comprar, sei lá, consumir produtos da Disney ou de qualquer outra empresa francesa que faça esse tipo de política, ou o Estado de fato tem que interferir para aplicar multa, obrigar contratações, por exemplo, sei lá, de pessoas jovens brancos nos Estados Unidos. Qual política você concorda, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, cara, tivemos também o Al Jolani, para quem não sabe, o líder do HTS, grupo que recentemente tomou o poder da Síria, do Bashar al-Assad, anunciando a composição de um novo governo. Em março, a gente já teve a formação de uma nova Constituição que prevê eleições em até 5 anos no máximo. E agora o Al Jolani anuncia um governo de transição, um governo provisório, com 23 ministros, inclusive com várias etnias minoritárias ou grupos minoritários na Síria, como os cristãos, os alauítas e os drusos. Por que isso é tão significativo? Porque o Al Jolani, o HTS, ele é uma dissidência da Al-Qaeda, um grupo extremista. Inclusive, grupo que era considerado como grupo terror pelos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Só que o HTS, como tirou o Bashar al-Assad do poder e sabia que o Bashar al-Assad era um grande aliado dos russos, dos iranianos, do Hezbollah, enfim, quer se consolidar como um grupo mais ocidentalizado. A própria figura do Al Jolani que você tinha nos anos 2000 e a figura que você tem hoje é uma figura que ele tentou se ocidentalizar, vamos colocar assim, para demonstrar ser um pouco mais amigo de União Europeia, Estados Unidos e até mesmo de Israel. Convenhamos, galera, que Israel até invadiu o sul da Síria, né? Mas o Al Jolani alega que não tem inimizades com Israel, e sim contra o Hezbollah, sim contra o Hamas, contra o Irã e por aí vai, tá? A gente teve recentemente, por exemplo, o caso dos alauítas, principalmente ali próximo, né, pessoal, da região do Mar Mediterrâneo, que são uma minoria religiosa, vamos colocar assim, que tinha um grande apreço pelo Bashar al-Assad. O governo Al Jolani fala que esses alauítas, eles começaram a perseguir as tropas oficiais do exército sírio, enquanto os alauítas alegam que, na verdade, o exército sírio, ou o exército HTS, estava querendo promover uma limpeza étnica, enfim, né, na Síria. Tiveram já problema com os curdos e com outros grupos étnicos. Agora, aparentemente, querem demonstrar um certo grau de normalidade. Vai dar certo? Cara, eu torço para que sim, né? Que a democracia reine ali na Síria. Mas, de fato, é um país que, quando era o governo Bashar al-Assad, já era um país fragmentado em vários grupos, em várias milícias diferentes, e agora com o HTS, um grupo que é muito menos reconhecido do que era o Bashar al-Assad, não que o Bashar al-Assad fosse bom, hein? Ditador, abuso de direitos humanos, não é isso que está em discussão. Mas é um grupo muito menos reconhecido na Síria como um todo, óbvio que isso pode gerar ainda mais conflitos internos. A gente teve também, a notícia que o Hamas aceitou a nova proposta de cessar-fogo. O problema é que Israel não fez exatamente essa proposta, né? Como assim? A gente sabe que desde o começo do conflito, a gente tem principalmente 3 países que estão tentando mediar a possibilidade de uma paz na faixa de Gaza. Principais, né? Mas tem mais também, né? Mas os principais são Egito, Catar e Estados Unidos. Egito e Catar, eles estão se mobilizando para tentar fazer uma proposta que o Hamas goste e que Israel goste, porque Israel recentemente voltou a fazer operações terrestres, ataques aéreos contra a faixa de Gaza. Esse novo acordo, ele prevê, não foi apresentado oficialmente, né? Mas segundo o que a mídia está colocando, 5 reféns libertados por semana, enquanto Israel também vai progressivamente parando seus ataques e tirando as suas tropas da faixa de Gaza. 5 reféns por semana, em troca da possibilidade de um cessar-fogo e abertura de um novo processo de negociação. Vai lembrar, pessoal, que o Hamas colocou que aceita sim e que espera que Israel não enfraqueça a proposta.
Professor, Israel já respondeu? Já, a gente não tem as informações do que vai ser a resposta. Mas a mídia coloca que foi uma resposta pensada em conjunto com os Estados Unidos e que, aparentemente, coloca uma contra-resposta, uma contramedida. Israel já deixou muito claro que não aceita um cessar-fogo ou uma possibilidade de paz, enquanto o Hamas toma conta ali do poder na faixa de Gaza. Inclusive, existem fontes locais que deliberam que o Hamas estaria até disposto a abrir mão do seu governo para a Liga Árabe ou a Autoridade Nacional Palestina tomar conta provisoriamente da faixa de Gaza. Mas isso não significa que o Hamas vai deixar de existir, que é uma coisa que Israel quer. O que o Hamas quer é abrir mão do poder, até para que tenha algum tipo de cessar-fogo na região. Mas muito mais como condição para continuar existindo e talvez no futuro voltar ao poder da faixa de Gaza do que, claro, qualquer outra questão. Será, pessoal, que Israel vai aceitar? Penso eu que não, hein? A gente teve também, pessoal, uma reunião super importante do ponto de vista geopolítico que corrobora com outros eventos que vêm acontecendo pelo mundo que eu, inclusive, estou destacando com vocês. China, Coreia do Sul e Japão e os seus respectivos ministros da economia se reuniram e deliberaram que é importante impulsionar o comércio frente ao protecionismo dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção da importância simbólica disso, é o primeiro diálogo que as três nações apresentam conjuntamente dos últimos 5 anos. Claro que eles fazem parte de um bloco econômico que tenta promover, preferências alfandegárias, livre comércio, que é o RCEP, grupo ali de 15 nações. Mas entre os 3 países, porque a gente sabe que China, Coreia do Sul e Japão têm gravíssimos problemas. Inclusive, se a gente for pegar Coreia do Sul e Japão ainda guardam resquícios muito difíceis do que foi o final do século XIX e começo do século XX, com o imperialismo japonês contra os sul-coreanos. Hoje tem inimigos em comum maiores, Os russos, que têm parceria com a Coreia do Norte, a própria Coreia do Norte. A China, por exemplo, tem disputas, inclusive fronteiriças, territoriais, com os próprios japoneses, disputas de ilhas, entende? Então, assim, é uma relação muito conflituosa entre eles. Se eles estão marcando uma reunião para definir um fortalecimento do comércio internacional, é porque há o risco, há o medo com o que os Estados Unidos está fazendo. O Trump anunciou agora para o dia 2 de abril, na quarta-feira, o que ele está chamando de o Dia da Libertação, em que os americanos vão taxar uma série de produtos, anunciaram 25% em cima de automóveis, em cima de aço, em cima de alumínio, e existem outras taxas que também serão aplicadas, que vão ser divulgadas no dia 2 de abril. Ou seja, ao medo. E aí, qual vai ser a resposta que nós, país aqui, Coreia do Sul, Japão, enfim, China, teremos que dar para o mundo? Para vocês terem uma noção, a própria França, falei para vocês no vídeo durante a semana. A gente teve uma reunião de chanceleres, o Wang Yi, da China, e o chanceler francês, o Barrot, que eles se reuniram e deliberaram que seria importante também uma aproximação franco-sino, ou seja, sino-franco, ou seja, entre China e franceses. A ideia é fazer, galera, com que a França tenha acesso mais ao mercado chinês, porque franceses, chineses, japoneses, sul-coreanos estão sendo taxados. Aliás, é o que eu falei para vocês. Poxa, galera, não que Europa, Japão, Coreia do Sul gostem diplomaticamente ou geopoliticamente dos chineses. Claro que não. Mas se o principal país, que é os Estados Unidos, aliado comercial, o Trump até falou, poxa, eu sou o melhor amigo de vocês, Canadá e União Europeia. Se o melhor amigo, entre aspas, fica criando taxas de 25%, cara, a ideia é que Europa, Japão, Coreia do Sul vão tentar buscar outros mercados. Hoje, o mercado que tem maior poder de consumo e 1,4 bilhão de pessoas, é quase 1/5, um pouco menos, da população mundial, são os chineses. Entende que a China adora que o Trump compre briga com antigos aliados, porque é a chance da China expandir a sua influência geopolítica e diplomática pelo planeta? Claro que isso não significa uma parceria militar, pelo menos não por enquanto, mas pelo menos uma abertura de portas para maiores relações diplomáticas com os chineses. Isso acontece em decorrência das medidas do governo Trump. A gente teve também, pessoal, a notícia que a Yevgenia Gutsu, que para quem não sabe, é a líder da região da Gaugásia, ela foi presa na Moldávia. Professor, o que é a Gaugásia, A Gaugásia é um território que fica hoje na Moldávia, na verdade ficou a partir de 1994, e que pertencia à antiga União Soviética. Conquistou sua independência no comecinho da década de 90, muito próxima ali das outras regiões que também se separaram da União Soviética, mas é uma região de maioria cristã ortodoxa, principalmente descendentes de
dos turcos. Eles não se sentem pertencentes à Moldávia, do ponto de vista étnico, comportamental, cultural e por aí vai, né? Há uma discordância bem grande também, porque a Gaugásia, via de regra, apoia muito mais o governo Putin, enquanto a Maia Sandu, que hoje é representante da Moldávia, vem querendo se ocidentalizar, seja aproximada da União Europeia, aproximada, quem sabe, da OTAN no futuro, enfim, né? Mas é uma tentativa de ocidentalização. Essa prisão aconteceu porque, segundo a Moldávia, tá? Houve um financiamento ilegal de campanha em 2023. Só que a questão é que a líder, inclusive, falou que isso é uma perseguição por questões políticas e étnicas. Por que eu falo que isso é perigoso? Porque a Moldávia, ela já é vista como uma inimiga da Rússia. Ponto importante. A Moldávia, além da região da Gaugásia, ainda tem a Transnistria, que aí sim é ainda mais perigosa. Porque a Transnistria também não aceita, né, a separação frente aos russos na União Soviética e alega que quer ou ficar independente ou pertencer à Rússia. O grande sonho do Alexander Dugin, que é o ideólogo do Putin, dizem alguns, é fazer o que chama da New Russia, ou seja, conectar todas as regiões que já foram invadidas pela Rússia, passar por Odessa e chegar até a região separatista da Transnistria. Pô, galera, se a Gaugásia está reclamando de perseguição porque é muito mais próxima do Putin do que dos ideais europeus, isso pode abrir precedente ou uma justificativa para uma intervenção russa. E é o que eu sempre coloco para vocês. Eu, Ricardo, tá? Não tô falando, de novo, não tem informações privilegiadas, mas análises. Penso que esse papo que a Rússia vai invadir Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia é um grande exagero, não porque a Rússia talvez não tenha esses anseios, mas porque são países que fazem parte da OTAN e não acho que, enfim, né, a Rússia tem os objetivos, pelo menos não por agora. Diferente do caso da Geórgia e da Moldávia, que são países que não fazem parte da OTAN e têm conflitos muito mais explícitos, com grandes apoiadores da antiga União Soviética ou até mesmo da Rússia. Então existem justificativas maiores e menos proteção militar. Eu acho que a Moldávia e a Geórgia correm muito mais risco do que eventualmente os países bálticos ou até mesmo a Polônia. Para finalizar, pessoal, a gente teve também protestos que continuam acontecendo na Turquia. A gente sabe, né, que o Ekrem Imamoglu, ele era o prefeito de Istambul, o grande opositor do governo Recep Erdogan, e ele tinha anunciado a sua pré-candidatura. Ele foi preso por suposto envolvimento com atitudes terror do PKK, por ter supostamente também, né, não ter um ensino superior válido e então não poderia concorrer ao processo eleitoral, que o colocaria eventualmente como presidente da Turquia, e também porque ele estava envolvido em escândalos de corrupção. A oposição alega que é tudo mentira, que é perseguição política e que é mais uma atitude autoritária de Recep Erdogan. Independente disso, a gente teve uma série de protestos se espalhando pela Turquia. O caso mais emblemático, talvez, vocês tenham visto, né? Que um Pikachu estava participando do protesto e ele foi perseguido ali pela polícia e tal. Depois até teve, não sabe se é o mesmo, se era outro que tirou foto com a polícia. Ah, o Pikachu era um agente infiltrado, né? Enfim, começa a correr os rumores aí. Mas é fato, galera, que a oposição começa a pedir por eleições antecipadas na Turquia, visto que o Recep Erdogan goza cada vez menos popularidade por suas atitudes autoritárias. Erdogan já alegou que não vai antecipar processo eleitoral nenhum e que o que ele está fazendo é só o cumprimento da justiça da Turquia. Pete Hegseth, galera, que é o responsável pela defesa dos Estados Unidos, vem trazendo uma certa dor de cabeça para o governo americano, também com Mike Waltz. Nesse caso, o Pete Hegseth, ele está sendo acusado agora de favorecimento, não exatamente por questões técnicas, mas por questões familiares em cargos que são cedidos. Por exemplo, fora toda a questão do vazamento, do app Signal lá, que o Pete Hegseth estava compartilhando informações sigilosas, a gente vai usar tal caça, tal míssil, vamos atacar em tal posição, determinado horário. Se aquilo chegasse em posições, por exemplo, de um jornalista, porque tinha um jornalista que estava incluído no grupo, e o jornalista fosse um pouco mais para o Irã, para o UTIS, isso colocaria em risco até a vida, por exemplo, né, dos militares que realizaram a operação. Então ele já vem assim, né, tendo um pouco menos de credibilidade. Ele já era um cara polêmico antes de ser, inclusive, indicado, né? Talvez foi um dos nomes mais polêmicos que o Trump indicou para o cargo de secretário. Agora, por exemplo, ele nomeou, na verdade, levou a sua esposa Jennifer, que é uma ex-produtora da Fox News, que inclusive ele era um dos comentaristas apresentadores, para uma reunião com a OTAN e com o Reino Unido, sendo que ela não tem nenhum cargo oficial. E era uma informação super sensível, em que ia se discutir a continuidade da ajuda à Ucrânia e até mesmo se ia fornecer armas, inteligência e por aí vai. Outro ponto polêmico está no a nomeação, né, do seu irmão,
que é um cara sem nenhum tipo de experiência militar, que hoje tem um cargo de segurança nacional e inclusive acompanha o próprio Pete Hegseth em viagens no exterior. Ou seja, será que ele está fazendo uma nomeação para cargos com critério exclusivamente técnico ou para privilegiar membros da sua família? Como eu falo, né? Cara, se tudo tá indo bem, isso aqui são questões que meio que vão passando pano, né? Passando desapercebido. Mas começa com vazamento aqui, aí tem uma inflação nos Estados Unidos, alguns antigos aliados reclamando da postura protecionista do governo Trump. Isso pode dar futuros problemas para alguns secretários aí dos Estados Unidos. E para finalizar, pessoal, tivemos também o Lula fazendo declarações polêmicas e se colocando como um dos bastiões para possivelmente um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Vai lembrar que o Putin, ele inclusive falou que ele conta com a Coreia do Norte e com os BRICS para serem membros importantes nesse processo de negociação, e o próprio Lula alegou, cara, que o Trump está no caminho correto. Ele fez críticas tanto ao Biden quanto à Europa. Segundo o Lula, tá? Poxa, a Europa sempre fez questão de negociar só com Zelensky, não colocava o Putin na mesa de negociações. Agora que o Trump está fazendo a mesma coisa, ou seja, o Trump está querendo unir Putin e Zelensky para tratar um processo de paz, a Europa fica se excluindo, a Europa alega que não pode tirar sanções contra a Rússia. Então, na visão dele, nem o Biden, nem a Europa pensa exatamente no processo de paz. O Lula, inclusive, garantiu, por exemplo, que essa semana ele vai ter um telefonema com o Zelensky e que ele espera que dessa vez, no telefonema que ele vai ter com o Zelensky de fato esteja preocupado com o processo de paz. O que ele alega que o Zelensky sempre quis confrontar os russos ou fazer atitudes belicistas contra quem quisesse uma proposta de paz e que agora ele torce para que o Zelensky não tenha exatamente esse comportamento. Lembrando que o Lula, além da ligação que vai fazer com o Zelensky, tem uma viagem marcada para maio, em que primeiro ele passará pela Rússia para celebrar o Dia da Vitória segundo os russos, né, na Segunda Guerra Mundial, e depois vai para a China também. Ou seja, dois países que podem, a Rússia com certeza, né, mas a China também, participar desse processo aí, dessa mediação do processo de paz. Professor, então quer dizer que o Brasil vai telefonar para o Zelensky, um Zelensky que hoje aparentemente está mais disposto a negociar um eventual cessar-fogo, vai para a Rússia, vai para a China, o Brasil vai se tornar então esse mediador importante? É polêmico, né? Por exemplo, quando a gente pega o Zelensky, já falando no passado, que o Brasil não é mais um player importante e que o trem do Brasil passou, é difícil achar que o Zelensky hoje aceitaria o Brasil como mediador importante. Mas, de novo, a geopolítica é uma coisa muito instável. Vai que, né, o Zelensky acha que o Brasil, por ter uma interlocução legal com a Rússia, poderia ser um ator importante. Pode ser. O Lula mesmo já falou no passado, cara, que se o Zelensky fosse esperto, ele veria que a solução não é a solução é diplomática e não exatamente militar. Segundo o Lula, tá? Palavras dele. Até agora o Zelensky achava que Putin tinha que aceitar o acordo dele, e não é assim. Ninguém é senhor da razão, achando que pode impor somente as suas vontades. Se os dois estiverem dispostos a negociar, seria muito melhor para a Ucrânia, para a Rússia e para o mundo. Ou seja, o Brasil está crendo que sim, pode ser um balizador e um mediador importante do processo de paz. E aí, pessoal, você acha que sim? Zelensky aceitará Brasilzão como mediador importante? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.